A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Bem-vindo a mais um Devocional Diário. Neste Devocional Diário de hoje, quero estar trazendo uma passagem que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículos de número 2 ao 3, que assim vão dizendo: Assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Meus queridos ouvintes, esta passagem nos concede a percepção mais apurada sobre a oração. Jesus aqui está nos dizendo para nós clamarmos a Ele, e Ele nos responderá, e nos anunciará coisas grandes e firmes que não sabemos, ou seja, que não temos o conhecimento ou desconhecemos. Em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, o apóstolo Paulo assim diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Irmãos e ouvintes, Paulo aqui diz para nós não estarmos inquietos por coisa alguma. O apóstolo não diz que nossas petições deveriam ser conhecidas diante do vizinho, do colega de trabalho ou daquele que se diz amigo, mas sim diante de Deus. Não é errado você ter uma figura de um ombro amigo, alguém em quem você confia para contar suas aflições. Entretanto, quantas são as vezes que saímos mais feridos do que entramos, quando vamos contar coisas particulares aos outros? Não estou aqui tentando desestimular ninguém quanto ao diálogo que nós precisamos ter com os outros, mas quero conscientizar que podemos até contar nossas dores ao homem. Todavia, o único que pode nos conceder a resposta da nossa petição e solução para o nosso problema é Deus. Lembrando que quando se diz respeito à figura eclesiástica, ou seja, o pastor, o membro precisa contar as suas aflições ao pastor, pois o pastor, na direção de Deus, vai ajudar o membro na oração, no jejum e no aconselhamento. Porque muitas das vezes nós acabamos esmurecendo mediante a guerra porque não sabemos como lutar. Temos as armas, temos a armadura, só que não temos a experiência. E quando existe a ausência de experiência, nós podemos até ter a armadura, podemos até ter a espada, mas não sabemos como usar, não sabemos como lutar, não sabemos como guerrear ou vencer. É por isso que é muito importante nós buscarmos o aconselhamento de um líder espiritual, pois um líder espiritual certamente está anos mais à frente que nós na intimidade e na busca com Deus. Por isso vai ter uma palavra de ânimo e de força para nos conceder, para que nós venhamos a entender o que nós devemos fazer mediante a guerra que estamos enfrentando. Por isso precisamos contar as nossas aflições aos santos, pois os líderes espirituais têm a direção de Deus para nos conceder mediante aquilo que estamos enfrentando. Em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6 e 7, o apóstolo Pedro nos fala acerca da oração e humilhação diante de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No versículo 7, Pedro nos concede as coordenadas de como nós não andarmos em desânimo e apreensão. Nós alcançamos a calmaria em Deus, lançando sobre o altar do Senhor todas as nossas ansiedades e preocupações com amanhã, pois o Senhor tem cuidado de nós. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Se precisamos de algo da parte de Deus, só na oração podemos alcançar essa petição. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Orai sem cessar.
E o que Jesus diz em Mateus capítulo de número 21, versículo de número 22: E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E aqui, meus ouvintes, existem muitos que usam esta passagem para justificarem a ideia de que Deus irá responder todas as nossas orações, mesmo que não sejam feitas segundo a sua vontade. Afinal, o próprio Jesus Cristo disse que tudo o que pedíssemos em oração, crendo, nós receberíamos. Sim, irmãos e ouvintes, Jesus disse sim, como nós lemos, mas veja bem o que Jesus também disse. Mas agora, usando a vida do apóstolo João, no livro de 1 João, capítulo de número 5, versículos de número 14 e 15, e esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, e, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Jesus nunca se contradiz. Se unirmos as duas passagens, veremos que precisamos de fé para receber e de consciência espiritual ao fazermos a petição a Deus, fazendo a nossa petição, mas no final de tudo, seguindo o exemplo de Jesus. Quando o nosso Cristo estava no Getsêmani, cujo significado da palavra é lagar de azeite ou prensa de azeite, e é justamente ali em que ele é prensado. Em primeira instância, ele fala como homem, pedindo ao Pai para que o Pai passasse o cálice dele. Ou seja, Jesus estava antecipadamente sentindo a dor de ter de beber o cálice, ou em outras palavras, enfrentar a cruz do Calvário. Depois de ele pedir para o Pai passar dele o cálice, ele diz ao Pai para que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade do Pai, a vontade de Deus. Se não tivermos fé, nossa petição não será correspondida, e se não for a vontade de Deus, também não será. Em todas as nossas petições, meu querido, nós precisamos pedir segundo a vontade de Deus, pois Ele sabe qual é o melhor caminho que nós devemos trilhar. Às vezes nós estamos tão iludidos com determinados sonhos, com determinadas coisas, que nós apresentamos isso diante do altar do Senhor, esperando que o Senhor venha nos abençoar com tais petições, porque para nós, tais petições são as coisas, são aquilo que nós realmente precisamos. Não, é isso que eu quero e é isso que eu preciso, nem sempre, meu querido. Muitas das vezes, aquilo que estamos planejando receber da parte de Deus, que temos colocado em nosso coração e depositado no altar do Senhor em nossas petições, não é propriamente aquilo que nós precisamos receber da parte de Deus. Na verdade, nós olhamos segundo a perspectiva que nós temos do presente. Deus consegue olhar segundo a perspectiva que Ele tem do passado, do presente e do futuro. Ou seja, aquilo que eu acho que vai me fazer bem no presente, às vezes não vai me fazer bem no futuro, mas aquilo que Deus tem para a minha vida vai me fazer bem no presente e também vai me fazer bem no futuro, porque Ele é Deus. A palavra nos diz no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, acerca de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Ou seja, todas as coisas, tudo aquilo que o Senhor permite em nossas vidas é para um propósito maior, qual talvez nós não estejamos conseguindo enxergar hoje, mas amanhã nós vamos entender que foi necessário. Às vezes Deus permite determinadas pessoas, determinadas situações, determinadas circunstâncias virem contra as nossas vidas, mas nós precisamos ter a consciência de que a vontade do Senhor é soberana. É por isso que a vontade do Senhor é manifesta em nossas vidas em todos os sentidos, na nossa petição, na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, no nosso interior. Só Deus sabe, só Deus conhece o nosso interior, mas nós precisamos ter a consciência de que tudo que Ele permite é para o nosso elevo espiritual. Ou seja, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua vontade, a vontade do Pai, nós verdadeiramente vivenciamos aquilo que o apóstolo Paulo diz,
no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, a última parte do versículo, acerca de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E essa vontade que é boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus que nos conduz ao perfeito caminho. Às vezes nós pensamos, meu Deus, mas eu queria tanto tal coisa, eu queria tanto conquistar tal coisa, tal objeto. Para mim, na minha concepção é bom, sim, na nossa concepção hoje, para nós talvez vai nos fazer bem, mas só Deus sabe. Só Deus sabe aquilo que vai nos levar no dia de amanhã à queda. É por isso que hoje Ele nos livra de pequenas coisas que aos nossos olhos são boas, mas Ele sabe que essas pequenas coisas que hoje aos nossos olhos são boas, amanhã vão tomar uma proporção tão gigantesca em nossas vidas que vão nos levar para o buraco. É por isso que é segundo a vontade de Deus que precisamos criar a nossa expectativa acerca daquilo que Ele vai fazer em nós. Senhor, eu estou depositando essa petição em Teu altar, mas que seja feita a Tua vontade, pois independentemente daquilo que eu estou pedindo, eu sei que a Sua vontade é maior e melhor do que tudo que eu posso imaginar ou pensar que seja bom para mim. A Sua vontade, Senhor, é além dos meus pensamentos. A Tua vontade, ó Pai, é além da minha compreensão. A Tua vontade, Senhor, excede todo entendimento e conhecimento humano. A Tua vontade está acima de toda e qualquer vontade humana, de todo e qualquer desejo humano. É por isso que a vontade de Deus é soberana. Ele está acima de tudo. Então, independentemente do que você esteja vivenciando, meu querido, creia que a vontade do Senhor é soberana. E mesmo que hoje pareça difícil, amanhã você vai entender que valeu a pena, porque a vontade do Senhor é boa para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você gostou dessa palavra, eu te convido a se inscrever neste canal, curtir este vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra, por este devocional diário. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?